Eu recebi algumas perguntas aqui que eu achei super interessante abordar, né? Porque eu falei, nossa, acho que eu nunca falei disso aqui, né, e tal. Me perguntaram se os bichinhos, né, se os animais, eles também têm um mapa, se eles também têm signos. E sim, eles têm, na verdade, gente. Tudo bem, Melissa? Tudo bem? Sim, eles têm um mapa. Sim, eles têm signos e a gente analisa, sim, isso no comportamento deles. Claro que a manifestação é diferente da gente, ser humano, óbvio. Mas a gente analisa, sim, e é super interessante perceber isso neles. Então, assim, é muito interessante quando a gente convive com eles diariamente, perceber como que tudo isso se manifesta, sabe? É muito legal. Mas o que eu queria trazer, assim, aqui também? Duas coisas. Uma, né, na convivência aí, se você sabe a data de nascimento dos pets, é legal você olhar, porque a astrologia a gente aprende assim também, observando, né? Como que se manifesta, como que tudo que tá acontecendo se manifesta. Então, é legal se você sabe a data de nascimento. Então, observa como isso se manifesta. Outra coisa que é legal é você entender o mapa do momento em que aquele bichinho chegou na sua vida, né? Na convivência aí, se você sabe a data de nascimento dos pets, é legal você olhar, porque a astrologia a gente aprende assim também, observando, né? Como que se manifesta, como que tudo que tá acontecendo se manifesta. Então, é legal se você sabe a data de nascimento. Então, observa como isso se manifesta. Outra coisa que é legal é você entender o mapa do momento em que aquele bichinho chegou na sua vida. Então, assim, quando você consegue entender o mapa ali do nascimento do bichinho e o mapa do momento, você consegue fazer uma relação muito, muito legal. Inclusive, até se o bichinho é adotado ou comprado, né? E aqui não vou polemizar com relação a isso, né, gente? Todos os meus são adotados, são vira-latinhas, mas aqui sem polemizar com relação a... Ai, nossa, tá uma luz aqui, um sol na minha cara, né? Sem polemizar com relação a isso, mas até o fato de você ter optado por comprar ou por adotar diz muito de você e diz muito daquele sistema familiar a qual ele vai pertencer, diz muito sobre muita coisa. Então é muito interessante isso também. E isso você consegue perceber, né, nas características do seu mapa. E uma outra coisa que eu gosto demais de observar depois que eu fiz constelação familiar. Eu já fiz constelação familiar para tratar questões minhas. E já fiz constelação familiar. Fui embora pra Escócia e eu não consegui levá-los. Eu entrei numa crisezinha foda aí. Então eu busquei constelação familiar pra tratar isso e foi tão maravilhoso, assim, porque aí eu comecei a entender a importância que os animais têm no sistema familiar. A gente às vezes nem imagina, mas tem muito. E aí essa importância que eles têm no nosso sistema familiar, gente, nossa, nem sei explicar como é maravilhoso, porque eu comecei a perceber, então, qual era a função de cada um dos meus pets na minha vida, no meu sistema familiar, o que eles representavam, e melhor, que é um exercício que todo mundo aí pode fazer, depois até me conta o que vocês acharam. Percebam, independente de você saber mapa, agora nem é astrologia, percebam que fase da vida que vocês estavam vivendo quando os seus pets chegaram até você. É incrível como você vê que eles não chegaram por acaso. A forma como eles se parecem com várias coisas da família, etc., faz a gente entender o nosso sistema familiar e o que a gente veio trabalhar também. Bem interessante.
E aí, essa importância que eles têm no nosso sistema familiar, gente, Nossa, nem sei explicar como é maravilhoso, porque eu comecei a perceber, então, qual era a função de cada um. Então, assim, na constelação mesmo, dando um exemplo, né? A Melissa, ela está comigo há quase 10 anos e quando ela chegou na minha vida, eu tinha acabado de passar por um divórcio muito difícil e eu tava numa fase assim que eu tava cansada de me fazer de forte, porque a vida toda eu tive muito isso, né? Ai, vou me fazer de forte. Então eu tava louca pra alguém cuidar de mim, mas eu tava ali, né, bancando a forte, destemida. E ela chegou nessa fase da minha vida. E é incrível como ela é carente. Ela é o retrato de mim naquela época, assim, é igual. Então, a fase que você está dessa vida e que eles chegam mostra muito como a característica do bichinho e o que você precisa olhar para você. Então, quando eu analiso a trajetória dos 4 pets que eu tenho hoje na minha vida, a trajetória deles, a fase da vida que eu estava vivendo, que eles chegaram, as características que eles apresentavam e o quanto isso me fez, sabe, como um espelho, me fez enxergar um monte de coisa que é em mim que eu ignorava. Por exemplo, a Margot, que é essa que eu postei um vídeo hoje dela olhando pra parede, ela é muito ansiosa, mas demais. E ela é a ansiedade que eu era na época que ela chegou na minha vida. Impressionante. E me fez enxergar. Então, assim, os bichinhos, assim, a constelação familiar mostra isso, né? Aquela característica que tá forte em você e que às vezes você tá negando também, independente, né, do qual é o motivo, o bichinho apresenta tanto aquela característica que você se vê obrigado. Você começa a se ver obrigado a olhar aquilo em você. E, nossa, é impressionante. Então, assim, é muito legal fazer esse exercício. Observar o papel que eles representam na sua vida. Muito além de signo, mas esse papel sistêmico aí, que papel eles ocupam na sua vida. Eu tenho uma conexão absurda com os animais, sempre tive. Eu tenho sonhos grandes na minha vida que envolvem os animais. E não só por conta de tudo isso que eu contei, mas eu tenho certeza que eles vieram na minha vida pra me fortalecer, sabe? Porque, nossa, eles são minha vida, assim, tipo, eu amo muito. E